Bem-vindos ao último episódio da série As 100 Maiores Descobertas da História. Eu sou o Bill Nye e aqui estão alguns dos fósseis do espetacular Hall dos Dinossauros, do Museu de História Natural Carnegie. Como você deve saber, em apenas 8 horas nós cobrimos as 100 maiores descobertas da biologia, física, química, medicina, genética, geologia, astronomia e evolução. Nos últimos séculos, o homem fez muitas descobertas científicas, verdadeiros avanços na compreensão do mundo à nossa volta. Você deve estar se perguntando o que as torna as 100 maiores descobertas. Quem as escolheu? Bom, toda a nossa equipe, juntamente com professores universitários, pesquisadores e especialistas de sociedades científicas. E pode questionar, o que torna alguém especialista? É difícil dizer, mas neste episódio você é o especialista. Desde que começamos a fazer isso, as pessoas perguntam quais dessas 100 grandes descobertas é a número 1, ou a número 9, ou a 99. Bom, com a ajuda de nossos amigos da revista Discover, nós fizemos uma votação e pedimos que você votasse nas descobertas que considera as 10 maiores. A votação terminou, então prepare-se e aumente o volume, porque vamos mostrar o que você escolheu como as 10 maiores entre as grandes descobertas da ciência. As 100 maiores descobertas da história. As 10 mais. Esta é a contagem regressiva das 10 maiores descobertas científicas. A natureza matemática de uma regressão coloca a primeira descoberta da contagem como o 10º item dos que estão na lista. Bom, ela é regressiva, ela não é progressiva. Bom, enfim, vamos ao 10º lugar. Eu posso resumir tudo em 2 palavras. Isaac Newton. Ele mesmo, o famoso, o respeitável, o incomparável Isaac Newton, cujo gênio contribuiu imensamente para o avanço da compreensão do mundo à nossa volta. Pense comigo. É uma grande façanha da imaginação perceber que quando uma maçã cai de uma árvore, não apenas a terra está forçando a maçã para baixo, mas a maçã também deve estar puxando levemente a terra para cima. E Isaac Newton foi o primeiro a entender isso. Mas vocês em casa, vocês que estão aí, vocês não votaram nela, não foram seduzidos pela gravidade com seu quadrado inverso ou com a sua atração invisível, que é grande o bastante para controlar não só partículas de poeira cósmica, mas também galáxias inteiras. Não, senhor. Você quis outro tipo de teoria newtoniana. As leis do movimento de Newton. As leis do movimento. Para muitas pessoas, Sir Isaac Newton é a própria física. E isso se deve principalmente a uma série de 3 livros que ele escreveu que contém a segunda grande descoberta de Newton, as leis do movimento. As leis explicam o movimento de todos os objetos físicos. Para ajudar a entender as 3 leis do movimento, pense no hóquei no gelo. É bem simples, você bate em um disco de hóquei e ele continua deslizando pelo gelo. E você pode ver que em uma espécie sem atrito, ele continua deslizando indefinidamente. Quando você bate seu bastão no disco, ele acelera, e a natureza desta aceleração que o retira do estado de repouso para se mover em velocidade é explicada pela segunda lei. Ou podemos calculá-la utilizando a segunda lei. E a terceira lei diz que quando você bate no disco com o bastão recebe a força igual e oposta à do disco. Em outras palavras, se um dos jogadores de hóquei der um soco no rosto de outro, é tão provável que ele quebre os dedos quanto a mandíbula do outro cara. As leis do movimento de Newton representaram uma corajosa percepção da mecânica de funcionamento do universo. Elas estabeleceram as bases do que hoje se conhece como física clássica. Agora vamos ver a descoberta número 9, mantendo o foco no invisível, os micro-organismos. No início do século XVII, microscópios básicos eram usados em toda a Europa.
Os cientistas da época ficaram fascinados por sua habilidade em ampliar um universo assim tão pequeno. Então, em 1665, um cientista inglês chamado Robert Hooke observou as pequenas divisões de um pedaço de cortiça e as chamou de células, porque elas lembravam as pequenas celas onde viviam os monges. Micro-organismos. Anton van Leeuwenhoek foi um comerciante holandês fascinado pela ciência. Depois de saber sobre o microscópio de Hooke, ele decidiu construir um para si mesmo. Dr. Gall, para saber o que aconteceu em seguida, eu me encontrei com Joseph Gall, um biólogo celular no Instituto Carnegie, em Baltimore, estado de Maryland. Anton van Leeuwenhoek. O que ele descobriu? Leeuwenhoek descobriu algumas coisas, mas ficou famoso por descobrir os protozoários, que são pequenos animais unicelulares que vivem em águas paradas. E como ele fez isso? Fez isso usando um microscópio que ele mesmo construiu. Você gostaria de ver? Ah, claro que sim. Você tem o microscópio de Leeuwenhoek? Não o original. Eu tenho uma réplica do microscópio de Leeuwenhoek. Ele é formado por 2 placas de latão com um pequeno pedaço de vidro, que é a lente. E nós o usamos colocando a amostra nesse pino aqui. Depois, você aproxima bem os olhos da lente desse lado e, fazendo isso, você pode ver a ponta do pino. A amostra, seja um inseto ou qualquer outra coisa, é colocada no pino. Você quer dar uma olhada nele? Claro. É meio pesado, né? É porque é de latão, latão, né? Era o que ele tinha na época. Em 1675, Leeuwenhoek estava usando seu microscópio para examinar uma gota de água, quando viu uma coisa extraordinária. Um mundo cheio de criaturas que nenhum ser humano havia visto. Micro-organismos. Então, com todo respeito, engenhoca primitiva, Sim. Ele descobriu animais unicelulares Exatamente. que hoje achamos tão Isso. normais. Ele ficou mais famoso por descobrir os protozoários, bactérias e os espermatozoides. Mas isso é brilhante. Ele tem uma parte mecânica, um mecanismo de foco. Ele tem todas as coisas que precisamos para observar uma amostra. E funciona. Eles sabiam o que estavam vendo? Quer dizer, eles entendiam o que estavam vendo? Bom, duvido que entendessem o que estavam vendo no sentido moderno, mas ficaram impressionados com todas aquelas coisinhas que estavam vivas na água. As pessoas não tinham ideia de que a água estava cheia de organismos. Acho que eu não tinha ideia de que isso fosse tão pequeno e delicado. E, na verdade, tão elegante. Porque ele cabe na palma da mão. E o que vemos na ponta do pino muda o mundo. Ele muda, realmente. Foi uma ampliação da nossa compreensão da natureza do mundo. De que o mundo à nossa volta não era só coisas mortas, mas estava cheio de vida. Se você for como eu, ou pelo menos parecido, poderia estar morto, não fossem os antibióticos. Algumas vezes durante a vida eu fiquei doente. Muito, muito doente. E essas moléculas me ajudaram a vencer a batalha contra a doença. Você escolheu a mais famosa, talvez seja a mais fácil de achar, de descobrir, porque é muito potente. De qualquer forma, a penicilina mudou o mundo. E acredite, eu fico feliz que você a tenha escolhido. Penicilina. Primeira Guerra Mundial. Mais de 10 milhões de mortos. Muitos devido a ferimentos infeccionados. Depois da guerra, as pesquisas para descobrir métodos seguros de repelir os invasores bacterianos se intensificaram. Entre os que se dedicaram ao assunto estava o médico escocês Alexander Fleming. Quando estudava bactérias do gênero Staphylococcus, Fleming percebeu uma coisa incomum crescendo na placa de Petri. Um fungo, o Penicillium notatum. Ele viu que as bactérias que rodeavam o fungo haviam morrido.
Isso o levou a especular que o fungo estava produzindo uma substância letal para as bactérias. Ele chamou esta substância de penicilina. Nos anos seguintes, Fleming tentou extrair a penicilina e aplicá-la para tratar infecções. Mas ele não foi bem sucedido e acabou desistindo. No entanto, o trabalho de Fleming mostrou-se inestimável. Em 1935, os cientistas Howard Florey e Ernest Chain, da Universidade de Oxford, encontraram o registro de um curioso, mas incompleto trabalho de Fleming sobre a penicilina e decidiram investigar. Desta vez, eles extraíram e purificaram a penicilina com sucesso. E em 1940, eles a testaram. A equipe injetou doses letais de bactérias do gênero Streptococcus em 8 ratos. Em seguida, injetaram penicilina em 4 destes ratos. Em algumas horas, eles observaram os resultados. Os 4 ratos não tratados com a penicilina morreram. Mas 3 dos 4 ratos que receberam a penicilina sobreviveram. Começando com Fleming e passando por Florey e Chain, nascia o primeiro antibiótico do mundo. Era uma droga prodigiosa. Ela curou muitas doenças que sempre causaram muita dor e sofrimento. A faringite séptica, a febre reumática, a escarlatina, a sífilis e a gonorreia. São coisas que você nunca pensou que pudessem matar. O 7º lugar continua no campo das doenças. É a teoria dos germes. A teoria dos germes. Algumas descobertas como o raio-x parecem surgir de forma inesperada, enquanto outras, como a nossa próxima grande descoberta, se desenvolveram com o tempo, com um cientista contribuindo para o trabalho de outro cientista. Viena, 1846. Uma cidade de beleza e cultura. Mas no Hospital Geral de Viena rondava o espectro da morte. Muitas das mulheres que vinham aqui para dar à luz estavam morrendo. A causa era a febre puerperal, uma infecção do útero. Quando Ignaz Semmelweis veio trabalhar no hospital, ele ficou alarmado com a dimensão do problema e intrigado com uma curiosa discrepância. Havia 2 alas. Em uma, os partos eram feitos por médicos. E na outra, as mães tinham seus filhos com parteiras. Semmelweis observou que na ala onde os médicos faziam os partos, 7% das mães morriam da denominada febre puerperal. E na ala em que as parteiras trabalhavam, apenas 2% das mães morriam de febre puerperal. E isso incomodava, porque os médicos possuíam mais instrução, deveriam se sair melhor com seus pacientes. Semmelweis decidiu descobrir o que estava acontecendo. Ele observou que uma das coisas que os médicos realizavam, mas não as parteiras, era conduzir autópsias nestas mães depois que elas morriam. Depois eles voltavam a fazer partos e a examinar mães sem lavar suas mãos, exatamente como um mecânico que termina de consertar um carro e passa para o seguinte sem lavar as mãos para remover a graxa e sem ver nenhuma razão para ser obrigado a fazê-lo. Semmelweis se perguntou se os médicos estariam transportando algum agente invisível em suas mãos que, ao entrar em contato com as pacientes da maternidade, provocaria sua morte. Para descobrir, ele realizou um teste. Ele decidiu que os estudantes de medicina, sob seu comando, lavassem as mãos em uma solução de cloro. E, repentinamente, a porcentagem de mortes entre as mães caiu para 1%, ainda mais baixa que a das parteiras. Com esta demonstração, Semmelweis percebeu que a doença infecciosa, neste caso a febre puerperal, tinha uma única causa. Se você eliminasse a fonte da infecção, a doença não ocorreria. Mas em 1846, ninguém havia feito a conexão entre bactérias e infecções. Por isso, a ideia de Semmelweis foi ignorada. Levaria mais de 10 anos até que outro cientista voltasse sua atenção para os germes. Seu nome era Louis Pasteur. Pasteur havia perdido 3 de seus 5 filhos para a febre tifoide.
o que talvez explique por que ele estava determinado a descobrir a causa das doenças infecciosas. Foi o trabalho de Pasteur para a indústria da cerveja e do vinho que o colocou no caminho certo. Pasteur estava tentando descobrir o que estava estragando grande parte da produção de vinho do país. Ele descobriu que o vinho estragado estava contaminado por micro-organismos, os germes. Eram os germes que azedavam o vinho. Mas com um simples tratamento térmico, ele demonstrou que os germes podiam ser eliminados, salvando o vinho. Nascia então o processo de pasteurização. Quando decidiu descobrir a causa das infecções e das doenças contagiosas, Pasteur já sabia onde procurar. Os germes, segundo ele, causavam doenças específicas, e ele provou isso por meio de uma série de experimentos e demonstrações que levaram à sua grande descoberta, a teoria dos germes. A teoria dos germes literalmente sinaliza o início da medicina moderna. A teoria dos germes se baseia na ideia central de que um micro-organismo causa uma única doença nas pessoas. Hoje isso parece ser extremamente óbvio, mas este é um dos conceitos mais revolucionários da medicina. Nós somos o que herdamos. Eu sei que você estava pensando nisso porque esta é a nossa descoberta número 6. Leis da hereditariedade. Em meados do século XIX, um monge da ordem de Santo Agostinho chamado Gregor Mendel analisou a questão da herança biológica com uma série de experimentos. Mendel possuía uma mente naturalmente investigadora e um profundo amor pela natureza. Seus interesses científicos incluíam pesquisas sobre plantas, meteorologia e teorias da evolução. Trabalhando em um mosteiro onde hoje é a atual República Tcheca, Mendel começou a cruzar diferentes variedades de ervilhas e a observar as características transmitidas. E por que ervilhas? Segundo ele, por ser divertido. Mendel percebeu que ao cruzar uma semente redonda com uma enrugada, o resultado era uma ervilha redonda, e não uma mistura de duas características como ele esperava. Mas ao cruzar esta ervilha redonda descendente, a combinação aparecia e a segunda geração apresentava tanto sementes redondas como enrugadas. Ele continuou a fazer experiências, tentando compreender que tipo de mecanismo biológico faria com que certas características desaparecessem na primeira geração e reaparecessem na segunda. Um dia, Mendel contou o número de ervilhas da segunda geração que apresentavam a característica das rugas. Exatamente 1/4 das ervilhas eram enrugadas. O que Mendel observou em seus experimentos foi o fenômeno biológico que hoje conhecemos como dominância e segregação. Só que Mendel ainda não sabia. Enfim, seus experimentos produziram fatos tão curiosos que, segundo ele, era impossível não perceber. Não importava como ele cruzava as diversas variedades de ervilhas, as características ocultas apareciam, mas apenas em 1/4 da segunda geração. Mendel foi um pioneiro. Pela primeira vez, ele pôde demonstrar que os traços de gerações sucessivas eram herdados em certas proporções numéricas. Em outras palavras, eram leis fixas da natureza que governavam a hereditariedade. Ao compreender a ideia, Mendel realizou a primeira grande descoberta da ciência genética. Cada característica herdada é decidida por um par do que ele chamou de fatores. Ele disse que cada pai contribui com um fator para cada característica. Certos fatores são dominantes e outros são recessivos, dependendo da combinação de fatores que a prole irá herdar. Os fatores de Mendel denominam-se genes. O termo traço mendeliano é usado para descrever uma característica gerada por um único gene e que às vezes reaparece em 1/4 dos descendentes. Esta característica pode ser inofensiva, como sardas ou a habilidade de enrolar a língua, mas também pode provocar doenças sérias, como a fibrose cística ou a doença de Tay-Sachs. E tudo isso veio do trabalho de um único homem com uma simples ervilha. Estamos de volta. Estas são as 10 mais importantes entre as 100 maiores descobertas da ciência de todos os tempos. Bom, o tempo que podemos contar.
A próxima é tão fundamental e tão integrada a tudo o que vemos diariamente que é até difícil acreditar que levamos tanto tempo para entender este fenômeno. Como não notamos antes que a Terra não era o centro do universo? O planeta e nós estamos viajando pelo espaço. É. A Terra se move. A Terra se move. Estamos no ano de 1543. Um homem de 70 anos está morrendo. Seu nome? Nicolau Copérnico. Ele era médico e advogado de profissão, mas por quase 40 anos também foi astrônomo amador. Uma prática que o levou a desafiar uma das crenças mais fundamentais e sagradas de seu tempo. Quando jovem, Copérnico estudou o céu e descobriu que o sistema geocêntrico dos gregos falhava ao prever o movimento planetário. Ele começou a se perguntar se a própria Terra não estaria em movimento. Aqui temos o sistema de Copérnico, mas eu ajustei para ser um sistema ptolemaico, porque a pequena lâmpada está na Terra em vez do Sol. em vez do Sol, para podermos ver as linhas de vista enquanto se movem. Então o que estamos vendo aqui é a sombra de Saturno. Saturno se move Isso- lentamente para trás, mas isso é veja Marte. Marte. Marte está andando para trás. Está mesmo. Ele é retrógrado. Como vimos pela lâmpada da Terra. É assim que o vemos a partir da Terra. Agora ele vai parar e vai começar a ficar menor. Ele vai desaparecer no céu. Agora ele irá para frente de novo. Mas aqui está a ideia de Copérnico. Com o Sol no O centro. Sol está no centro e de repente Todos os estão planetas. se movendo sempre da mesma forma. Eles não param. Copérnico percebeu que os movimentos dos planetas seriam melhor explicados se o Sol fosse o centro do sistema solar e a Terra girasse em torno dele, como outro planeta qualquer. Foi uma percepção revolucionária. Apesar de não haver nenhuma prova de que a Terra se movia, ele escreveu este livro, a base de sua nova teoria. Essa ideia, esse livro, mudou o mundo. Sim, porque fez da Terra um planeta e fixou o Sol no centro. Agora, sem essa percepção, não teríamos avançado na física, a física do cosmos. Por acaso, as últimas páginas escritas, estas aqui, no começo do livro, lhe ocorreram no mesmo dia em que ele morreu. Eu acho que ele estava parcialmente paralisado por um derrame. E provavelmente ele aguentou até ter certeza de que ficassem prontas. Seu voto para a descoberta número 4 foi a tabela periódica dos elementos. Tabela periódica dos elementos. Em 1869, um professor de química russo chamado Dmitry Mendeleev estava escrevendo um livro escolar para seus alunos quando começou a imaginar como poderia explicar melhor os 63 elementos conhecidos naquela época. Para ajudar a formular seus pensamentos, ele criou uma ficha para cada elemento. Em cada ficha, ele escreveu o nome do elemento, seu peso atômico, suas propriedades típicas e suas semelhanças com outros elementos. Então, ele posicionou as fichas como um jogo de paciência e começou a rearranjá-las repetidamente em busca de padrões. Então veio o momento da descoberta. Diante dele havia uma coisa extraordinária. Os elementos se ajustavam em 5 agrupamentos verticais. Cada agrupamento periódico continha membros que eram parecidos entre si, tanto química quanto fisicamente. Mendeleev havia inventado a tabela periódica de elementos. Um mapa que mostrava como todos os elementos estavam ligados uns aos outros. Um mapa tão preciso que ele achava que podia ser usado para prever a existência e as propriedades de 3 elementos que ainda não haviam sido descobertos. Um seria como o boro, ele disse. Outro como o alumínio. E outro como o silício. Depois, estes elementos foram descobertos e Mendeleev provou que estava certo.
Na verdade, houve um pouco de controvérsia, porque um químico alemão chamado Lothar Meyer tivera praticamente a mesma ideia. Mas Meyer não teve tanta coragem assim. E isso é algo bem interessante. Este alemão, que havia tido a mesma ideia de periodicidade e já tinha algumas pistas, não fez as previsões que Mendeleev fez. Aqui vemos o poder de uma previsão bem arriscada para fazer as pessoas aceitarem uma teoria. Não há nada mais poderoso do que fazer uma previsão que não seja óbvia. Sei, e aí torná-la real. E torná-la real. É. Se você olhar bem suas anotações, eu acho que verá algo muito mais interessante do que aquelas fichas. O que se vê é o seguinte. É como se eu e você tivéssemos de ordenar todas as coisas do mundo. Para começar, devemos fazer uma pequena lista. Então ele fez uma lista dos elementos. Ele colocou no pé da página os elementos listados por ordem de peso, de massas atômicas. Hidrogênio, o hélio ainda não. Lítio, berílio, boro. Então ele os agrupou no papel. Ele escreveu uma tabela experimental. E quando inseriu os elementos na tabela, como eu ou você faríamos, ele os riscou da lista, dizendo: estes se encaixam. Abaixo ele escreveu em alemão: estes não entram, não se encaixam. Estes aqui não são compatíveis. 3 elementos não se encaixavam na primeira vez em que os inseriu na tabela. Toda a tabela estava cheia de riscos. Eu adorei isso. O que nós vemos aqui? E o que vamos fazer na era dos computadores quando não houver mais essas coisas? O que vemos aqui é um ser humano trabalhando, tentando desesperadamente entender o universo. Vemos um rascunho disso. A tabela periódica é o nosso grande ícone. Eu quero dizer, é o que nós associamos à química. Em qualquer sala de química é possível ver uma. Por que a tabela periódica dos elementos é significativa? Ela mudou para sempre a forma como todos aprendem e compreendem os elementos. Quanto a Mendeleev, seu nome agora está literalmente ligado à tabela periódica. O elemento 101 foi batizado em sua homenagem. Ele se chama Mendelevio. Não são apenas os químicos que gostam da tabela periódica. Eu ouvi que você também carrega uma. É, eu carrego, sim, senhor. Eu quero ver. Nunca se sabe. E eu uso a tabela bastante. Vamos ver. Ela é pequena. Bem, vamos fazer um teste. Tudo bem. O que está abaixo do nitrogênio na tabela periódica? Nitrogênio é 7. O que está... Eu tenho que pensar um segundo. Abaixo... É o enxofre. Não, você errou. Não. Por isso eu carrego a tabela. Perto. É o fósforo. É o fósforo. Fósforo, ele é 15, né? Isso, é 15. Precisa adicionar 8 naquele ponto. Então é por isso que eu a carrego. Eu não consigo lembrar. Então é 7 mais 8, 15, fósforo, entendi. Bem-vindos à contagem regressiva das 10 mais importantes entre as 100 maiores descobertas da história. Vocês voltaram no momento exato, na hora certa. Vamos falar do primeiro homem a questionar o entendimento do senso comum da passagem contínua e linear do tempo. Ele não desliza sem dificuldades, sem obstáculos no caminho. Não. O tempo também é parte do espaço. Girando através do universo estão forças fundamentais, cuja natureza foram intuídas pela primeira vez pelo homem que você indicou 2 vezes na lista das 10 mais. Albert Einstein. E é igual a m vezes c ao quadrado. É igual a mc ao quadrado. Deve ser a mais famosa equação conhecida. De onde ela veio? Einstein usava a relatividade para mostrar que, ao nos aproximarmos da velocidade da luz, distorções bizarras aconteciam. O tempo passava mais devagar, o espaço se contraía e ficávamos mais pesados. Quanto mais rápido nos movêssemos, mais pesado ficávamos. Agora pense nisso. A energia cinética nos fazia ficar sempre mais pesados. M vem de velocidade. Energia. Foi assim que ele fez. Ele imaginou uma lanterna que disparava um raio de luz. Ele sabia exatamente quanta energia saía da lanterna, mas a lanterna, ele mostrou, pesa menos. A lanterna pesa menos ao emitir o facho de luz. Então, o E da luz vinha do M da lanterna.
E a razão é o c². Foi assim que ele fez. A equação também sugeria a enorme quantidade de energia contida na menor quantidade de matéria. Se eu jogar uma bola de beisebol para você e você a pegar, quanto mais rápido eu atirar, mais energia ela terá. Mas e quando ela estiver em repouso? Quando Einstein estudou suas equações, descobriu que mesmo em repouso há muita energia nela. E de fato, quando fazemos as equações, é isso que acontece. Quando uma montanha-russa está no topo da subida, sua energia cinética é quase zero. Mas ela ainda está cheia de energia. Energia potencial que está prestes a ser convertida em uma imensa energia cinética quando a montanha-russa começar a descer freneticamente a ladeira. Einstein disse que essa energia estava na própria essência da matéria. Que, mesmo um próton, tinha dentro dele uma imensa quantidade de energia. A descoberta de Einstein foi um salto gigantesco para a ciência. O primeiro vislumbre que tivemos sobre o poder do átomo. A segunda grande descoberta do cientista foi a relatividade geral. Relatividade geral. Graças às reflexões de um obscuro funcionário de um escritório de patentes na Suíça, nossa próxima grande descoberta revelou que o universo era um lugar estranho e misterioso. Este funcionário era Albert Einstein. No início do século XX, ele estava intrigado, assim como o restante da comunidade científica, pelo enigma da órbita do planeta Mercúrio. Apesar de as leis da gravidade de Newton descreverem com precisão o movimento dos planetas, estas leis falhavam ao tentar prever corretamente a órbita de Mercúrio. O enigma estava relacionado ao periélio de Mercúrio, o ponto de sua órbita mais próximo do Sol. A cada século, o periélio de Mercúrio avançava ligeiramente, uma mudança que as equações de Newton não levavam em consideração. Em uma atitude arrojada e estarrecedora, o jovem Einstein propôs sua própria teoria para explicar o enigma da órbita de Mercúrio. Durante o processo, desenvolveu uma teoria que refinaria as leis da gravidade de Newton. Michio Kaku é físico teórico da Universidade da cidade de Nova York. Newton dizia que a gravidade viajava instantaneamente através do espaço. E para Einstein, esse era o ponto fraco da teoria de Newton. Ele precisava de uma teoria que pudesse explicar a gravidade, ele precisava de uma teoria que pudesse explicar a aceleração, o zigue-zague e o movimento circular. Devia haver ondas, ondas de gravidade, e a gravidade leva tempo para realizar sua mágica. Para se propagar. Para se propagar. Então, se o Sol desaparecesse, levaria 8 minutos para que nos dessemos conta desse fato, até mesmo a gravidade viaja à velocidade da luz. Einstein precisava de um novo conceito que explicasse isso, e esse conceito era a curvatura do espaço. O próprio espaço era curvo, e é por isso que os objetos se movem. Einstein acreditava que seu conceito do espaço curvo era responsável pela alteração da órbita de Mercúrio. Einstein chamou esta ideia de teoria da relatividade geral. Imagine uma cama elástica e coloque uma bola de boliche no meio da cama elástica. A bola afunda na cama elástica. Agora atire uma bola de gude ao redor da cama elástica. A bola de gude irá orbitar ao redor da bola de boliche. A distância, olhando para baixo, Newton diria que existe uma força instantânea invisível atraindo a bola de gude para a bola de boliche. Mas Einstein diria que não há força. Não há atração. Há somente a cama elástica. E por que a bola de gude estaria orbitando ao redor da bola de boliche? Porque a cama elástica está atraindo a bolinha. Então, por que estou sentado nessa cadeira? Não é porque a gravidade me prende ao chão, mas porque o espaço me empurra em direção ao planeta Terra. A ideia de que o próprio espaço se distorcia em decorrência da massa era estranha demais e muitos não a aceitaram. Então, um eclipse solar deu aos cientistas a oportunidade perfeita para colocar a teoria de Einstein à prova.
Fotografias das estrelas foram tiradas antes e depois do eclipse. Estas fotos foram então comparadas com as imagens tiradas durante o eclipse. Elas mostram que a posição das estrelas na foto do eclipse voltava-se ligeiramente para dentro, curvando-se quando a luz das estrelas passava pelo campo gravitacional do Sol. A teoria da relatividade geral de Einstein estava certa. Sua nova grande descoberta abalou o mundo. A relatividade geral emociona qualquer pessoa que já tenha analisado essas equações. Essas equações eram bem maiores, mas respondiam a questões eternas que nos intrigaram desde a primeira vez em que olhamos para o céu noturno e nos fizemos a pergunta: o que tudo isso significa? Antes de lançar os holofotes sobre o primeiro lugar, antes de você saber qual é o resultado final desta votação, antes de interromper essa longa introdução à grande descoberta número 1 da ciência até o momento, eu gostaria de destacar que ela é bastante polêmica. Ela exalta os ânimos em geral. Não importa a sua opinião, tenha em mente que a nossa descoberta número 1 se originou de coisas na natureza que o surpreenderam. E ele tentou explicar o que viu. Não é só a história de um homem tentando causar problemas. É a história do homem que fez o que eu e você consideramos a descoberta número 1 de toda a nossa história. A seleção natural. Seleção natural. Sr. Moody, continue. Na década de 1820, a cirurgia era uma coisa apavorante. Não havia anestesia e os jovens estudantes de medicina eram obrigados a observar e aprender. O jovem que saiu da sala naquele dia era Charles Darwin. O martírio da sala de cirurgia era demais para ele. Apesar das objeções paternas, ele deixou a faculdade de medicina para realizar o sonho de se tornar um naturalista. Darwin foi contratado como naturalista a bordo do navio inglês HMS Beagle e embarcou em uma expedição para pesquisar e mapear as águas costeiras do mundo. O Beagle permaneceu no mar durante 5 anos. Para Darwin, pareceu uma eternidade. Ele dividiu uma pequena cabine com o capitão, com quem teve várias divergências, incluindo a história da criação. Darwin. Enquanto o capitão acreditava na versão da Bíblia para a criação, Darwin acreditava que a Terra havia se modificado lentamente ao longo de milhões de anos. Uma polêmica que acompanharia Darwin pelo resto de sua vida. O governo britânico pagou por isso? Não, na verdade o pai de Darwin pagou a viagem e também pagou um assistente para ajudar o filho a recolher os espécimes e preparar os caixotes para o envio. E ele trabalhava no tombadilho, onde mantinha todos os seus espécimes. Era mais ou menos assim. O Beagle parou em portos da Austrália até a América do Sul, incluindo 36 dias nas Ilhas Galápagos. E Darwin aproveitou ao máximo. Ele registrou longas observações sobre as plantas e os animais nativos. Ele recolheu e preservou milhares de exemplares para seus estudos. Anos depois da viagem, Darwin ainda registrava as observações que fez a bordo do Beagle. Em 1837, alguns anos depois de voltar de Galápagos, ele abriu suas primeiras anotações sobre espécies e fez a pergunta. Uma pergunta muito ambiciosa para um homem com quase 30 anos. Quais as leis da vida? Essa era a questão central. Era sua questão central. Tentar encontrar as leis que agiam no mundo natural, assim como as leis que os físicos e químicos descobriram no mundo inorgânico. A tentativa de Darwin para compreender as leis da natureza tomaram forma quando ele estudou os animais das Ilhas Galápagos. Ele tinha especial interesse nas diferenças físicas em certas espécies. Por exemplo, os tentilhões de Galápagos tinham bicos de formas diferentes. Eles variavam de acordo com os ambientes em que viviam.
Alguns tinham bicos duros e rombudos, ideais para golpear e abrir conchas de moluscos. Outros tinham bicos mais estreitos, talhados para caçar e ciscar entre as pedras. A diferença era surpreendente. Enquanto a analisava, Darwin começou a perceber como a luta pela sobrevivência era a força motriz por trás de toda a vida. Para uma espécie ter sucesso em seu ambiente, ela deveria evoluir, senão desapareceria. Com este insight simples, mas poderoso, ele fez história. Darwin descobriu o mecanismo de funcionamento da evolução, o processo de seleção natural. Darwin efetivamente não foi o primeiro a pensar nisso, não é? O que sua descoberta tinha de diferente ou especial? Ele foi o primeiro a pensar em um mecanismo específico, que é a seleção natural. Foi o primeiro a popularizar a ideia de grandes eras, os milhões de anos envolvidos neste processo. Também foi o primeiro a popularizar a ideia da árvore da vida, na qual estamos ligados a todas as coisas vivas. O geneticista Dobzhansky uma vez disse: nada faz sentido na biologia sem a evolução. Porque a biologia de hoje é a biologia evolucionária. A evolução é a base da biologia e tem sido assim desde 1859. Como chegamos aqui, que tipo de criaturas nós somos, como estamos ligados a tudo na natureza. Isso foi demonstrado. Somos todos parte de uma grande árvore da vida, ligados a uma linhagem, ao DNA, que nos conecta com todos os seres vivos da Terra. Isso não é metafórico, isso é real. Por que Darwin demorou 20 anos para publicar suas ideias? Ele sabia que haveria uma onda de protestos religiosos. E até a sua esposa não ficou feliz porque ele estava escrevendo coisas incompatíveis com a Bíblia. Ela escreveu uma carta quando se casaram dizendo: espero que a sua ciência não nos faça passar a eternidade em dois lugares muito diferentes. Caramba! Ela se preocupava seriamente com isso. Finalmente, em 1859, Darwin publicou sua Teoria da Seleção Natural. Seu livro, A Origem das Espécies, é considerado uma das grandes obras de todos os tempos. As pessoas falam sobre a teoria da evolução, não é? Mas o próprio Darwin dizia que não há nenhuma verdade absoluta aqui. Darwin, como um dos primeiros pensadores modernos, tentou nos dizer que a ciência é temporária. Ela muda. Como assim temporária? Significa que é a melhor verdade naquele momento. E se conseguir mais dados que não podem ser explicados daquela forma, precisará de uma nova teoria. Então não é uma verdade eterna, é uma verdade temporária. Ela muda. E ele não queria que a evolução fosse aceita como um dogma, um credo. Ele seria o primeiro a dizer: jogue fora se encontrar algo melhor. Mas não encontramos nada melhor. Não encontramos nada melhor. Na verdade, nós encontramos ciências totalmente novas que eram impensáveis na época de Darwin. Elas surgiram pelo estudo da genética molecular e do DNA, que reforçam a ideia da evolução. Então, hoje, em tudo que olhamos, nós vemos algo que veio da ciência de Darwin. Por que a teoria de Darwin é relevante para nós? De que maneira ela afeta a vida de uma pessoa? Eu vou te falar uma coisa que achei bem interessante. Uma vez eu apresentei um programa sobre Darwin no Kansas. Isso no meio de uma polêmica que envolvia o ensino de Darwin nas escolas. E havia opositores do lado de fora. A alguns quilômetros de onde tudo isso estava acontecendo, a Universidade do Kansas mantém um imenso programa agrícola sobre biologia evolucionária, em que eles tentam se manter à frente das diversas pestes que destroem as safras do estado, porque elas não param de evoluir. E se não fosse pela aplicação prática da biologia evolucionária nas colheitas do Kansas, o estado inteiro iria para o buraco. E eu achei muito curioso, aquelas pessoas se mostravam tão preocupadas com o ensino do darwinismo nas escolas. Não pareciam perceber que toda a sua economia dependia da aplicação da biologia evolucionária. Aí estão elas, as 10 maiores entre as 100 descobertas da história. E antes que você fique indignado porque sua descoberta favorita não apareceu, eu devo dizer que eu entendo a sua dor. Olha para essa lista. Você viu o eletromagnetismo? Vamos falar a verdade. Sem ela, agora eu não estaria aqui na televisão e você estaria fazendo outra coisa.
E aquelas coisas grandes, como as placas tectônicas e o Big Bang. Sem as placas, sem movimentos na crosta, não estaríamos aqui. Sem o Big Bang, não haveria o universo como o conhecemos. A sua lista é curta e omitiu essas descobertas também. Eu sinto falta da seguinte história entre as 10 mais. Uma mulher procurou Michael Faraday depois de uma de suas palestras sobre eletromagnetismo e perguntou: mas, Sr. Faraday, para que serve isso? E ele teria respondido: madame, para que serve um bebê recém-nascido? Isso foi profético, foi visionário, isso foi brilhante. Recém-nascidos não são muito úteis, eles choram, eles se sujam. Ainda assim, nunca se sabe. Não temos como saber com certeza no que eles vão se tornar. Sejam bebês ou eletromagnetismo, o potencial é tudo. Nós chegamos ao final. Eu espero que tenha aproveitado a jornada. Foi fantástica para mim. Eu encontrei pessoas intrigantes, pesquisadores, historiadores científicos e prêmios Nobel, todos amantes da ciência, que conhecem a alegria da descoberta. Cada uma dessas descobertas e os incontáveis insights que aumentaram nossa compreensão do mundo merecem mais espaço do que podemos oferecer. Mas esperamos que você reflita sobre todas elas enquanto continuamos a explorar, a entender e a descobrir. Divirta-se. Tchau. Versão brasileira Vox Mundi.